Com certeza, existem duas coisas que são as mais importantes dentre todas. Dois bens que todo ser humano possui e que são os bens mais preciosos para qualquer pessoa que já pisou e está sobre a face dessa terra. A primeira coisa mais importante e o primeiro bem mais importante é a vida. A vida humana é aquilo que existe de mais importante para qualquer ser humano. A vida, o direito à vida, a preservação da vida, não existe absolutamente nada mais importante do que a vida humana. Porque nenhum bem material pode ser usufruído se não houver a vida. Nenhum sentimento bom pode ser sentido e usufruído se não houver a vida. Nenhum relacionamento pode ser concretizado se não houver primeiramente a vida. Então a vida, ela é o bem mais precioso que qualquer ser humano pode ter. E o segundo bem mais precioso que o ser humano pode ter é a liberdade. Se a vida é o bem mais precioso, a liberdade é o segundo bem mais precioso para qualquer ser humano. Na história da humanidade, nós, estudando a história, nós sabemos que houveram inúmeras guerras, inúmeros combates, incontáveis batalhas, de um povo contra o outro, onde o que se buscava conquistar era ou a preservação da liberdade, que já havia sido conquistada, ou conquistar a liberdade que se almejava possuir. Muitos povos se defenderam de outros povos, justamente para não serem dominados por este outro povo, sabendo que, se fosse dominado, eles perderiam a liberdade. Muitos povos se rebelaram contra outros povos porque viviam sem liberdade, e desejosos da liberdade, se rebelaram e batalharam, e deram inclusive a própria vida para que pudesse conquistar a tão sonhada liberdade. A liberdade, ela é um bem tão precioso que o único bem que o ser humano se dispõe a dar para ter a liberdade é aquele primeiro bem mais precioso, que é a própria vida. O ser humano, ele é capaz de dar a vida para ter liberdade. O ser humano, ele é capaz de colocar em risco a própria vida para usufruir da liberdade. E a liberdade, ela precisa ser defendida por todos nós. Graças a Deus que nós vivemos em um país livre, que nós vivemos em um país democrático, onde nós temos a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de pensamento. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Porque de fato deve ser um grande sofrimento viver em um país onde não se pode cultuar o Deus que se quer cultuar, que não se pode expressar a opinião que se tem, que não se pode externar o pensamento que possui, que não se pode falar aquilo que se pretende. A liberdade é maravilhosa. Quando Deus criou Adão e colocou ele lá no jardim do Éden, Deus, ele fez de Adão um homem livre. Quando Deus de Adão fez Eva, Deus, ele fez de Eva uma mulher livre. O ser humano foi feito livre. Deus, ele nos quer livres. Deus, ele não nos prende. Se todos nós concordamos que a liberdade é algo bom, é fato também que o mau uso da liberdade, ela traz prejuízos enormes para a vida do ser humano. Ser livre é bom. Ser livre é essencial.
o mau uso dessa liberdade faz com que o ser humano, em vez de ser livre, ele na verdade acabe se tornando uma pessoa aprisionada. O mau uso da liberdade aprisiona. O mau uso da liberdade gera cadeias. O mau uso da liberdade gera prisões. Quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, disse para Adão: coma o que você quiser. Você só não vai comer desta árvore que está aqui no centro, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no momento que você comer dessa árvore, você morrerá. Perceba que a proibição que Deus ele deu para Adão não foi uma proibição no sentido de aprisionar Adão, no sentido de prender Adão, pelo contrário. Porque quando Deus ele disse não coma, porque a consequência se você comer será essa, Deus ele estava dando para Adão inclusive a liberdade de escolher entre obedecer à voz de Deus e não obedecer à voz de Deus. A liberdade que Deus ele concedeu para cada um de nós é uma liberdade onde nós somos livres para decidir se nós vamos seguir a Deus, servir a Deus e obedecer a Deus. Quando Paulo ele escreve essa carta aos nossos irmãos da Galácia, o apóstolo Paulo ele escreve essa carta para uma igreja que ele havia fundado, ali em Atos, no capítulo 15, quando Paulo ele começa, ele inicia a sua primeira viagem missionária. A igreja dos Gálatas era uma igreja constituída basicamente de pessoas gentias, ou seja, pessoas que não eram judias. Na igreja da Galácia havia judeus convertidos, sim, mas bem poucos. A grandíssima maioria eram pessoas que vieram do paganismo, que vieram da adoração de outros deuses e que pela pregação de Paulo e Barnabé creram em Jesus, creram no Evangelho e se converteram a Cristo. E era uma igreja que começou bem, mas que depois de um tempo chega aos ouvidos de Paulo que aquela igreja ela estava praticando coisas que não precisavam ser praticadas. O que acontecia é que alguns missionários, provavelmente missionários convertidos do judaísmo, judeus que haviam se convertido a Cristo, esses missionários estavam ensinando para os nossos irmãos da Galácia que para eles serem salvos, eles precisavam praticar o ato da circuncisão. Eles precisavam voltar, retornar à prática da circuncisão, porque só esse negócio de acreditar em Cristo, só essa coisa de crer que Ele morreu na cruz, só esse negócio de fé, não era suficiente para que eles fossem salvos. Eles precisavam praticar a circuncisão. Então Paulo, ouvindo isso, ouvindo que os Gálatas estavam sendo convencidos por esses missionários, e eles estavam retornando à prática da circuncisão, eles estavam retornando a essas práticas, Paulo escreve essa carta. E no versículo 1 aqui do capítulo 5 que nós lemos, Paulo ele diz aos nossos irmãos: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E depois no versículo 13 Paulo reafirma isso: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Nesses dois versículos Paulo deixa claro uma coisa: quem está em Cristo foi chamado para ser livre. Cristo nos chamou para a liberdade. Mas se Cristo nos chamou para a liberdade, talvez muitas pessoas façam o seguinte questionamento: se eu sou livre, por que Jesus me proíbe de fazer tantas coisas? Eu já ouvi esse questionamento de pessoas não crentes.
Talvez você na sua caminhada já tenha ouvido ou vai ouvir pessoas que chegam para o cristão e diz assim para o cristão: olha, eu não gosto desse negócio de igreja, porque quando eu começar a ir para a igreja eu não vou poder fazer mais nada. Eu acho que o crente é uma pessoa, são pessoas muito presas, não pode fazer nada. A igreja proíbe tudo. A igreja não deixa você ir numa festa, a igreja não deixa você ir numa balada, a igreja não deixa você pular carnaval, a igreja não deixa você ter 2 maridos, 2 esposas, a igreja não deixa você beber até cair, a igreja não deixa você fumar, a igreja não deixa você jogar lá no jogo do bicho, fazer uma fezinha para ver se ganha um dinheirinho e melhora de vida. A igreja não deixa você fazer nada. Eu acho muito chato essa coisa de ser crente, eu acho muito chato essa coisa de ser cristão, essa coisa de servir a Deus, servir a Cristo. Aí quando nós ouvimos algo assim, se nós não compreendemos o que significa a liberdade em Cristo, nós somos tentados a pensar que essa pessoa tem razão. Nós somos tentados a concordar com ela e dizer: puxa vida, é verdade. Quando eu era do mundo, como usando o evangeliquez, quando nós éramos do mundo, eu era feliz porque saía do trabalho sexta-feira, ia com os amigos lá na lanchonete, no bar, no boteco, tomava todas, a pinguinha, e no sábado era churrasco com bebida, e saía na noite, beijava todas, me relacionava sexualmente com quem eu quisesse, e era uma vida tão divertida, era uma vida tão feliz. E hoje que eu estou na igreja, se o pastor me vê lá no Instagram, vê um post meu no Instagram lá numa balada, ele já vai me chamar de canto, já vai me colocar de banco, já vai me aplicar disciplina, então é complicado. Só que, queridos, quando Jesus te chamou, quando Jesus ele te alcançou com o seu evangelho, com a sua palavra, ele te chamou para você ser livre. Glória a Deus. Só que a liberdade em Cristo não é uma liberdade para se praticar aquilo que se quer, mas a liberdade em Cristo é a liberdade que nós temos de não ficarmos presos àquilo que não devemos fazer. Ser livre em Cristo não significa fazer aquilo que eu quero, muito embora tenhamos esse arbítrio que Deus nos deu. Mas ser uma pessoa livre, quando Paulo fala aos Gálatas: vocês são livres, se atentai, pois, para a liberdade para a qual Cristo nos chamou. Paulo estava dizendo aos Gálatas: meus irmãos, antes de conhecer Jesus, vocês eram presos, porque vocês eram escravos do pecado. Como o pecado, ele dominava a vida de vocês não conseguiam fazer outra coisa que não fosse pecar. O pecado exercia um comando, um domínio tão grande na vida das pessoas, que elas não conseguiam viver sem pecar, porque elas estavam presas, dominadas pelo pecado. Elas não tinham a opção de dizer não ao pecado. Elas não tinham como fugir do pecado, porque elas não conheciam outro caminho que não fosse o caminho do pecado. Mas quando Cristo chamou, quando Cristo alcançou, quando uma pessoa pela fé, ela crê em Cristo, essa pessoa ela é imediatamente colocada na liberdade. Qual é a liberdade para a qual Cristo nos chamou? A liberdade de dizer não ao pecado. Nós somos livres sim em Cristo. Nós temos a liberdade sim em Cristo. Porque hoje verdadeiramente somos livres. Não para fazer o que queremos, mas justamente livres, porque nós não estamos presos às práticas que nós não devemos e que desagradam a Deus. Essa é a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira liberdade.
Porque hoje você pode ser convidado a pecar. Hoje você consegue falar não. Hoje você é tentado a errar, mas você consegue dizer não. Hoje você é compelido a fazer aquilo que não agrada a Deus, mas você pode hoje resistir, porque você é uma pessoa liberta, você é uma pessoa livre, você é uma pessoa libertada pelo sangue do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, se a liberdade ela é tão preciosa, se a liberdade humana é tão preciosa, a liberdade em Cristo é muito mais preciosa. Porque a liberdade humana, ela dá ao ser humano a condição de escolher: hoje eu vou chutar o pau da barraca, hoje eu vou entortar o caneco, hoje eu vou trair a minha esposa, hoje eu vou trair o meu marido, hoje eu vou fazer o que eu quiser. A liberdade humana dá a ela esse direito, mas a liberdade de Cristo nos dá a liberdade de dizer: hoje eu não vou pecar, hoje eu vou orar, hoje eu vou ler a Bíblia, hoje eu vou na igreja, hoje eu vou no culto, hoje eu vou adorar, hoje eu vou estender a mão para o necessitado, porque o pecado não me domina mais. É por isso que nós somos livres. Glória a Deus. Seja livre, Jesus. A liberdade em Cristo é a liberdade da lei do pecado. Nós somos libertos da lei do pecado. E quando Paulo escreve aos nossos irmãos da igreja dos Gálatas, ele vai tratar deste assunto praticamente a carta inteira aos Gálatas. O assunto principal, um dos assuntos principais da carta aos Gálatas é justamente isso. Paulo dizendo aos Gálatas: olha, vocês foram chamados por Jesus, vocês creram em Jesus, vocês foram libertos por Jesus, vocês não precisam mais praticar essas coisas, porque a partir do momento que Jesus ele chamou vocês para caminhar com Ele, vocês não caminham mais com Jesus tendo que praticar certos rituais, vocês caminham com Jesus através da fé. Porque quando uma pessoa é chamada por Cristo, ela deixa de viver pela lei do pecado. Não é a lei do pecado que domina mais a pessoa, é a graça de Cristo que vai dominar essa pessoa. E a partir do momento em que essa pessoa ela é liberta em Cristo e vive essa liberdade em Cristo, então ela vai começar a viver essa liberdade de que maneira? Essa liberdade ela só é vivida quando nós vivemos no Espírito. Versículo 16. No capítulo 5, até o versículo 18, Paulo ele diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne, ela cobiça, ou seja, ela briga, ela milita, ela guerreia contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Paulo ele está dizendo aqui para os Gálatas a maneira como aqueles irmãos eles deveriam viver essa liberdade que nós temos em Cristo. Como que eu vivo essa liberdade em Cristo? Então, recapitulando, nós éramos, quando estávamos no mundo, nós éramos presos, escravizados pelo pecado. Nós não sabíamos fazer outra coisa que não pecar. Estávamos presos, éramos escravos do pecado. Nós éramos pessoas livres no sentido que nós tínhamos todo o direito de escolher fazer o pecado, mas éramos escravizados porque a gente não sabia escolher outra coisa que não pecar. Cristo vem e nos chama, e Ele nos liberta do pecado. E em Cristo agora nós podemos viver uma vida onde temos condições de dizer não ao pecado. Como
que eu vivo essa liberdade de dizer não ao pecado? Eu só consigo viver essa liberdade de dizer não ao pecado a partir do momento que eu vivo em Espírito. No pensamento de Paulo, na carta aos Gálatas, também na carta aos Romanos, Paulo ele usa inúmeras e inúmeras vezes essa expressão, essas expressões carne e espírito. Inúmeras vezes Paulo ele vai fazer comparação entre carne e espírito. Quem vive na carne, da carne colherá. Quem vive no espírito, do espírito colherá. Quem está na carne não é do espírito. Paulo ele vai fazer essa distinção inúmeras e inúmeras vezes, mas quando Paulo escreve isso, o que Paulo tinha na cabeça dele quando ele falava de carne e espírito? Na teologia de Paulo, no pensamento de Paulo, dizer que uma pessoa vive na carne significa dizer que ela vive como ela vivia antes de se converter a Cristo. A carne para Paulo é aquela vida antes da conversão. É aquela vida antes de ela conhecer Jesus. É aquela vida quando ela era escravizada pelo pecado. Por isso que Paulo ele diz, aqui na carta aos Gálatas ainda, aquele que vive na carne, da carne colherá. Porque quem vive uma vida não convertida, quem vive uma vida ainda sendo aquela velha criatura, o que é que essa pessoa vai colher senão as consequências do pecado? Tem como uma pessoa que vive sem ser convertida colher os frutos de uma vida convertida? Não tem. Mas Paulo diz que, se Paulo diz quem vive na carne da carne colherá, quem vive no espírito do espírito colherá. E o que era viver no espírito para Paulo? Se viver na carne, se a carne para Paulo era a vida sem conversão, o espírito para Paulo era a vida convertida após Cristo. Então, o que Paulo está dizendo aqui, quando ele fala que nós devemos viver no Espírito, Paulo está dizendo, irmãos, você só vai conseguir usufruir da liberdade em Cristo a partir do momento em que vocês tiverem uma vida que vocês vivam como pessoas convertidas a Cristo. Por isso que Paulo estava dizendo aqui, não faz sentido, se você tem uma vida convertida a Cristo, não faz sentido você praticar os atos da lei de Moisés. Não faz sentido você querer praticar a circuncisão, porque a partir do momento em que Jesus te chamou, você se converteu a Cristo e viver por Cristo e com Cristo significa viver por fé. A velha criatura, ela milita contra a nova. Porque embora sejamos pessoas convertidas, a nossa essência, ela continua sendo uma essência caída. Nós continuamos tendo uma essência pecadora. Nós continuamos tendo uma natureza caída. E essa natureza caída, todos os dias, ela vai dizer para você que você deve praticar aquilo que desagrada a Deus. Mas a nova natureza, a nova criatura, ela vai dizer para você, não, você não pode praticar aquilo que desagrada a Deus. Por isso que a carne, a velha criatura, aquela vida sem conversão, a carne, ela vai brigar contra o Espírito. O Espírito é o quê? A vida convertida. A nova vida, a nova criatura. A sua velha vida vai querer uma coisa, a sua nova vida vai querer outra. A velha criatura quer uma coisa, a nova criatura quer outra. É uma briga. É uma contenda diária. É uma guerra diária. É uma luta diária. E é justamente porque você é livre em Cristo que todos os dias você, sendo constrangido pela velha criatura a praticar aquilo que desagrada a Deus, você pode dizer, não, eu não vou fazer isso. Porque o pecado, ele não domina mais o seu ser. O pecado, ele não domina mais a sua essência. O pecado, ele não domina mais a sua natureza. Agora você tem uma natureza que, embora seja caída, é uma natureza regenerada por Jesus.
É uma natureza alcançada pelo poder do Espírito Santo. E essa nova natureza, não escravizada pelo pecado, ela pode se recusar a fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. E a única maneira que nós temos de viver isso é se nós estivermos na nossa vida entregue ao Espírito Santo de Deus. Porque quando Jesus, antes de partir, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai, ele enviará o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vocês vão conhecer. E ele convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Ele convencerá vocês que vocês são pecadores, convencer do pecado. Ele convencerá vocês que o caminho do pecado é a morte eterna, juízo. Ele convencerá vocês de que se vocês se arrependerem, se converterem a Cristo, Deus ele vai pegar a culpa do pecado de vocês, colocar sobre Cristo, vocês serão perdoados e vocês não serão mais condenados ao inferno, justiça. O Espírito Santo vai te convencer do pecado, do juízo e da justiça. Qual é a área da tua vida que hoje está sob o domínio da velha criatura? Quais são as práticas, os pensamentos, os desejos que permeiam o seu coração e a sua mente e que tem levado você a fazer aquilo que não agrada a Deus? Nessa luta diária que a velha criatura tem com a nova, nessa luta diária, nessa batalha diária, nessa guerra diária, que a sua natureza caída milita contra a sua natureza regenerada. E muitas vezes você tem cedido à natureza caída, você tem cedido à velha criatura e feito aquilo que não agrada a Deus. Qual é a área da tua vida que tem sido impactada pelo pecado e pelo erro? Nessa manhã, o Senhor Jesus ele diz para você: coloque esta área da tua vida nas mãos do Espírito Santo de Deus. Coloque a sua vida para que o Espírito Santo de Deus ele te governe, te guie, te oriente, comande os seus passos, para que você viva a liberdade em Cristo, a liberdade de poder dizer: pecado, eu não te quero mais, você não me domina, você não tem vez. Porque aquilo que me domina é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus que está sobre mim. Essa é a liberdade. Essa é a liberdade em Cristo. Para vivermos essa liberdade, nós temos que viver em espírito. Ou seja, viver como pessoas novamente nascidas, como pessoas convertidas. E sabe qual é a maior e melhor maneira de você demonstrar que você vive uma vida convertida a Cristo? Então, liberdade, viver em espírito, como que nós demonstramos ao mundo que nós estamos vivendo como pessoas novamente convertidas. Ah, pastor, mas isso é fácil. É só eu sair na rua aí sapateando que todo mundo vai ver que eu sou convertido. Não estou criticando o Tamás, porque eu sou pentecostal também. Não tanto com Taquete, mas sou. Como que eu demonstro que eu tenho uma vida convertida? Ah, é fácil. É só eu sair na rua com a Bíblia debaixo do braço, todo mundo vai saber que eu sou convertido. Ah, é fácil. É só eu, todo dia lá na rede social, colocar um versículo bíblico, todo mundo vai saber que eu sou convertido. Sabe quando você demonstra que você vive uma vida convertida? É quando você cumpre a lei.
acabou de falar que quem se converte a Cristo não tem mais que cumprir a lei. Mas agora você vem e diz que eu demonstro que sou convertido quando eu cumpro a lei? Sim. Toda vez que Paulo fala sobre lei, nem sempre Paulo está se referindo à totalidade da lei de Moisés. Vamos entender isso aqui. Deus, Ele deu para Moisés e para o povo toda a lei em duas etapas. Primeiro, Deus, Ele deu o aspecto mais importante da lei. E depois Ele deu as leis que eram importantes, mas não tão importantes quanto as primeiras leis que Deus havia dado para Moisés. E dentre todas as leis que Deus lhe deu, leis religiosas, leis cerimoniais, leis que tratavam dos aspectos do relacionamento social, do relacionamento do patrão com o servo, do servo com o patrão, do marido com a esposa com o marido, pais com o filho, filho com o pai. Dentre tantas e tantas e tantas leis, dentre tudo que Deus lhe deu do povo, lembra que eu falei que sempre dentre coisas importantes existem aquelas que são mais importantes do que outras coisas importantes? Se toda a lei era importante, existia algumas leis que eram mais importantes do que outras leis. E as leis mais importantes são aquelas que Deus Ele deu para Moisés lá no Monte Sinai, que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Tanto isso é verdade que no Novo Testamento, o Novo Testamento ele ratifica, com exceção da guarda do sábado, que o Novo Testamento não confirma para a igreja, todos os outros 9 mandamentos, o Novo Testamento ele confirma que deve ser praticado pela igreja. E quais são esses mandamentos que a igreja deve continuar a praticar? São aqueles mandamentos que Deus ele deu para Moisés. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás imagem de escultura de nada que há no céu, nada que há na terra ou no mar debaixo da terra. Não tomará o nome de Deus em vão. Não furtarás, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás o que é do próximo. Honrarás o teu pai e a tua mãe. Isso tudo nós devemos continuar guardando. E aqui no versículo 14, Paulo ele diz assim: porque toda a lei se cumpre numa só palavra nesta: amarás a quem? O teu próximo como a ti mesmo. Paulo está repetindo algo que Jesus havia dito lá no Evangelho de Marcos capítulo 12, no versículo 30. Quando um fariseu ele chega para Jesus e fala: Senhor, aqui se resume toda a lei. Aqui se resume toda a lei. E Jesus ele fala: toda a lei se resume em duas coisas. Primeiro, aquele fariseu estava perguntando da totalidade da lei de Moisés? Não, ele estava se referindo às leis mais importantes, que eram os 10 mandamentos. E Jesus ele diz: olha, toda a lei se resume em duas coisas. Primeiro, qual é a primeira coisa? Amar a Deus em primeiro lugar, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E a segunda, semelhante a essa é. Veja que Jesus usa a palavra semelhante. Ele não diz que a segunda coisa, que é menos importante que a primeira, não. Ele diz: essa segunda é semelhante à primeira, ou seja, a segunda é tão importante quanto a primeira. Se a primeira é amar a Deus sobre todas as coisas, a segunda é amar o próximo como a ti mesmo. Ali Jesus está fazendo uma referência aos 10 mandamentos, porque os 4 primeiros mandamentos diziam respeito ao relacionamento do homem com Deus. Não terá outros deuses além de mim, não fará imagem de escultura, não se prostrará e não tomará as mãos de Deus em vão. Os 4 primeiros diziam respeito ao relacionamento do homem com Deus. Os outros 6 diziam respeito ao relacionamento do homem com o seu próximo. Não matar, não furtar, não cobiçar, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe. Então essas leis se resumem em duas coisas: amar a Deus em primeiro lugar, e a outra tão importante quanto amar o próximo como a ti mesmo.
Então, como que eu mostro para o mundo que eu sou uma pessoa convertida? Quando eu amo. Quando eu amo. Quando eu amo. Louvado seja Deus. Quando eu amo. Aleluia. Aleluia. Quando eu amo. É assim que eu demonstro ser uma pessoa convertida. É assim que eu demonstro que eu vivo em espírito. É assim que eu demonstro que eu sou uma pessoa alcançada pela graça de Jesus. Não adianta eu pregar na praça, não adianta eu ajudar o pobre, não adianta eu ajudar a galinha a atravessar a rua, não adianta eu ajudar a criança, não adianta eu fazer nada disso. Se não houver amor, adianta de alguma coisa? Não. É o que Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu vendesse tudo que eu tenho e deu dinheiro aos pobres, ainda que eu fizesse uma montanha sair daqui e para lá, ainda que eu fizesse um monte de coisa, se não houver amor, nada valeria. Porque a palavra de Deus, ela se resume nisso: amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a ti mesmo. Hoje nós estamos trazendo aqui uma mensagem com este tema de liberdade em Cristo. E ao longo desse mês, vocês tiveram aqui nos cultos de domingo os sermões a respeito da Epístola aos Gálatas, a respeito de viver na carne, espírito, dons espirituais. Amados, não adianta eu falar em línguas no culto, não adianta eu interpretar línguas, não adianta eu ter o dom de profecia, não adianta eu ter o dom de curar, não adianta eu ter o dom de maravilha, o dom de fé. Se não houver amor, nada valerá. Porque os dons, eles vão cessar um dia. Um dia Jesus vai vir, vai buscar a sua igreja. E quando Jesus vier e levar a sua igreja, não vai haver mais dom na terra. Não vai ter mais dom de língua, dom de cura, dom de profecia, dom de maravilha, não vai haver. Mas o amor, ele vai existir eternamente. Porque nós estaremos a Deus e Deus, ele é amor. Os dons cessarão, o amor não cessará. Porque Paulo está falando aos Gálatas, ele está falando, meus irmãos, vocês começaram tão bem. Por que vocês estão caindo da fé? Por que vocês estão caindo da graça? Dando ouvidos a essas pessoas que dizem que vocês devem se circuncidar para vocês serem salvos? Não. O que vocês têm que fazer para vocês serem salvos é crer, é viver pela fé, é viver uma vida livre, não para fazer o que se quer, mas justamente para dizer não ao pecado. Aleluia. E tudo isso vai ser expresso a partir do momento que vocês externarem o amor. Do que adianta você se circuncidar, você fazer uma marca física no teu corpo, se Deus ele está olhando para onde? Se Deus ele está olhando para o coração. Do que adianta? Foi o que Jesus falou. No Sermão da Montanha, Jesus falou isso. Vocês ouviram o que os antigos falaram, ouviste o que foi dito. Não adulterarás. Só que aí Jesus ele vem e ele dá uma melhorada na lei. Ele fala, olha, Moisés falou assim para vocês, não adulterará, mas eu porém digo, se você cobiçou, se você desejou a mulher do próximo no seu coração, você já cometeu adultério. Então, se você foi pego na cama com a mulher, ou se você desejou no seu coração, para Deus é a mesma coisa. É adultério do mesmo. Vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Eu, porém, digo, aquele que odiar o seu irmão no seu coração é como um assassino. Então, se você crava a faca no coração de alguém e mata, ou se você no seu coração odeia aquela pessoa, para Deus é a mesma coisa.
você é um assassino. Como que eu demonstro que eu estou cumprindo o que Deus quer? A partir do momento que eu amo. A partir do momento que a motivação dos meus atos é o amor. Eu não ajudo uma pessoa para ter o favor de Deus. Eu ajudo uma pessoa em gratidão e amor a Deus e tudo aquilo que Ele fez por mim. Verdade, Deus. Eu não pego do meu dinheiro que eu ganho suado por trabalhar que nem um camelo o mês inteiro. E eu pego 10% desse valor e dou para a igreja, e pego mais um pouquinho e dou como uma oferta da igreja onde eu congrego, para ter o favor de Deus. Não, eu faço isso por amor e gratidão a tudo aquilo que Deus gratuitamente fez por mim, sem obedecer. Eu não frequento a igreja, eu não oro a Deus, eu não leio a Bíblia, eu não vou no culto, eu não participo da escola bíblica para que Deus ele me favoreça. Não, eu faço tudo isso porque eu amo e sou grato a tudo aquilo que Deus ele fez por mim, gratuitamente. Eu não perdoo aquele que me esbofeteou, eu não perdoo aquele que falou mal de mim, eu não perdoo aquela pessoa que me maltratou, que me humilhou para ter o favor de Deus. Eu perdoo porque o que eu fiz para Deus foi muito mais grave do que o que aquela pessoa fez para mim. E se Deus pôde me perdoar, então eu também posso perdoar essa pessoa. Aleluia. Então a nossa motivação, amados, não é receber o favor de Deus. A nossa motivação é amor. O que tem motivado os seus atos, suas atitudes? O que tem motivado você na sua vida com Deus? Será que tudo que você tem feito no intuito de receber alguma coisa em troca de Deus? Será que eu tenho me esforçado para Deus, para que Deus ele abra portas, para que Deus ele me prospere, para que Deus ele me cure, para que Deus ele me dê dinheiro, para que Deus me ajude a realizar o sonho da casa própria, para que Deus ele me ajude a realizar os meus sonhos? Amados, uma coisa eu sei, Deus ele é poderoso para realizar qualquer sonho que você tem. Deus ele é poderoso para te dar carro, casa, comida, para abrir portas, para te prosperar. Deus ele é poderoso para fazer tudo isso e muito mais. Ele vai fazer? Eu não sei, porque a vontade é dele. É verdade. A vontade é de Deus. A vontade é dele, a soberania é dele. Mas se ele não fizer, viva a sua vida por amor a ele. Porque nós o amamos não por aquilo que ele vai fazer. Nós o amamos por aquilo que ele já fez. E o que ele fez? Ele mandou o seu filho Jesus morrer na cruz por mim e por você. Verdade. E quando você creu nesse Jesus crucificado, ele pegou toda a culpa do pecado que existia sobre os seus ombros e transferiu para os ombros de Jesus naquela cruz. E a partir daquele momento você pôde ser perdoado pelos seus pecados. E se você tiver uma vida, vivendo a sua vida como uma pessoa convertida, amando, sendo motivado pelo amor, naquele dia, quando o Senhor Jesus vier para buscar a sua igreja, se você estiver vivo, você verá as pessoas que já morreram ressuscitar primeiro, subir para o céu, e depois você vai junto. Se você já tiver morrido, você vai ser ressuscitado, vai subir e se encontrar com Jesus, e depois quem estiver vivo vai junto. Mas o fato é que quem vive uma vida no Espírito, quem vive uma vida convertida, quem vive uma vida em amor, essa pessoa um dia estará com aquele que é a plenitude do amor, e viverá com ele a eternidade. Não terá dor, não terá pranto, não terá choro, não terá sofrimento, não terá fome, não terá sede, não terá humilhação, não terá sujeição, não terá nada. O que haverá lá é uma eternidade de glória com o Rei da glória, com o Rei dos reis e com o Senhor dos reis. Nós somos livres. Vivamos a verdadeira liberdade em Cristo, porque foi para ser livre que Jesus te chamou. Amém? Escolhe de pé, amados. Em nome de Jesus.
Louvado seja Deus. Glória a Deus. É uma pena quando nós assistimos hoje tantas igrejas, tantos cultos, onde as pessoas elas são presas pelo legalismo, pelo tipo de roupa que ela deve usar ou não usar. É claro que tudo existe uma ordem de decência. Também a gente não vai sair por aí usando qualquer tipo de roupa para não escandalizar. Mas existem muitas pessoas presas ao sistema religioso, presas a usos e costumes, a campanhas, e elas não conseguem viver essa liberdade em Cristo. Por isso que é um privilégio, amados, para vocês que estão aqui nessa igreja. Eu conheço a pastora Kelly e eu sei que ela não ensina heresia para vocês, ela não prega heresia para vocês, eu sei que ela preza pela sã doutrina. Então é um privilégio quem pode fazer parte de uma comunidade que aprende a respeito de Cristo, que está aqui porque ama, está aqui porque reconhece que Jesus é o Rei dos Reis. Mas o Espírito Santo ele está aqui e eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Aleluia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se examine. Em qualquer área da sua vida que você encontrar em falta, qualquer detalhe da sua vida que você encontrar que não esteja alinhada com a vontade de Deus, entrega para o Espírito Santo. A única pessoa que pode escolher não pecar é você. A única pessoa que pode não escolher cometer o erro é você. Ninguém vai tomar essa escolha por você. Então hoje, dessa manhã agora, dá um basta. Chega. A partir de agora o pecado não te domina. A partir de agora você vai viver a liberdade de Cristo e a liberdade em Cristo. A partir de agora você vai viver como uma pessoa novamente nascida, convertida pelo Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos, Deus, na sua santa presença e colocamos as nossas vidas nas suas mãos. Entregamos ao Senhor o nosso ser, a totalidade da nossa existência, e te pedimos, Pai, para que o Senhor se apodere de nós. Senhor Espírito Santo, Deus Espírito Santo, nós te entregamos o nosso coração e pedimos que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos trate, que o Senhor nos transforme, porque a nossa velha natureza milita contra a nova. Como disse o apóstolo Paulo, Senhor, o bem que eu quero fazer, deixa eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, deixa eu faço. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará? Quem me livrará? Só o Senhor pode livrar-nos. Só o Senhor pode nos fortalecer. Só o Senhor pode nos ajudar. Então, nós estendemos as nossas mãos para Ti e te pedimos, Senhor, toma esse Teu filho e essa Tua filha. Fortalece este Teu filho e esta Tua filha, Pai, para que elas andem sem pecar contra Ti, para que elas caminhem com sabedoria na Tua presença, que elas sejam todos os dias fortalecidas pela Sua presença, e que elas vivam em santidade e amor,
que tudo aquilo que nós fizermos e praticarmos, que a nossa única e maior motivação seja o amor e a gratidão pelo Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez, faz e fará, pelo amor incondicional, pela sua graça, pelo favor imerecido, pela sua misericórdia, que todos os dias se renovam, e as suas misericórdias é a causa de não sermos todos consumidos. Então, Senhor Espírito Santo, vem sobre esta igreja nessa manhã agora, e que o Senhor traga uma transformação de vida, traga uma transformação de vida, de coração, de valores, que o Senhor alimente a nova criatura, que a velha criatura, sem alimento, enfraquecida, ela não prevaleça sobre aquilo que o Senhor deseja. Acredita no servo dessa tua serva. Pai Santo, é tão difícil viver neste mundo mal, é tão difícil viver nestes dias, onde aquilo que não era normal passou a ser normal, aquilo que era errado passou a ser o certo, e o certo passou a ser errado, e nós vivemos em meio ao mundo corrupto, ao mundo corrompido, mas nós não queremos nos corromper. Por isso nos voltamos a Ti, Senhor, nos colocamos debaixo das Tuas mãos, nos humilhamos diante dos Teus pés, nos prostramos diante de Ti e declaramos que só o Senhor é o nosso Deus, que só o Senhor é o nosso Pai. Nós declaramos que nós somos livres do pecado. O pecado não nos domina, o pecado não é mais o nosso Senhor. O nosso Senhor é a Jesus, o nosso Senhor é Cristo, o nosso Senhor é aquele que veio e em carne viveu uma vida santa e perfeita, e morreu, mas ressuscitou, e voltará para nos buscar. A Ti nós anunciamos, Senhor. Pelo Senhor nós aguardamos, pelo Senhor nós esperamos, e esperaremos em santidade, e esperaremos em comunhão com a Tua palavra. Perdoa-nos os nossos erros, nos perdoe pelas nossas falhas, nos perdoe pelas nossas fraquezas, e nos tome em Teus braços, em nome do Senhor Jesus. Uma melodia Ele me encontrou, me cercou uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus dedos me salvou. Aleluia! Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de eu nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo eu nasci em sua família, o seu